Olá, pessoas! Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre termos essenciais da oração: o sujeito e o predicado. Toda vez que a gente começa a fazer o estudo da análise sintática, a gente depara com esses dois termos, sujeito e predicado. Por que eles são tão importantes? Ora, porque muitas vezes a construção da frase pode ficar extremamente prejudicada se a gente não conhecer corretamente as estruturas de construção. Como que a gente pode situar, posicionar um sujeito, como que a gente vai fazer a concordância do verbo, como que a gente vai pontuar o texto. Então daí a importância de a gente conhecer esses termos da oração. Nós vamos começar estudando o sujeito. Ora, o que é o sujeito? Então, o sujeito, ele é o ser sobre o qual se declara algo. Então, toda vez que a gente dá essa definição de sujeito, muitas vezes o aluno se confunde. Quando eu digo que Pedro matou Maria, não é uma informação a respeito de Pedro e de Maria, então por que Pedro, que é o sujeito, algumas pessoas têm esse problema em aceitar essa definição, porque a gente não trabalha com determinados conceitos na hora de fazer essa definição, como conceitos de tema e rema e tal. Então, quer dizer, a gente também dá uma outra definição de sujeito. No âmbito da colocação, o sujeito seria aquele termo que antecede o verbo, tá? Mas a gente sabe que a frase pode também aparecer numa ordem invertida, e aí o sujeito pode aparecer posposto ao verbo, então também não é uma definição muito satisfatória. Uma outra definição seria aquela que diz o quê? Que o sujeito é o ser com o qual o verbo concorda, Mas a gente sabe que em alguns casos o verbo acaba não concordando com o sujeito também. Então, quer dizer, definir o sujeito é uma coisa assim um pouco complicada. Na realidade, o sujeito, ele, como a gente disse, é o ser sobre o qual se declara algo. A declaração verbal que se faz numa oração, ela é feita sobre o sujeito. Então vamos ver alguns exemplos. Maria estuda física. Veja o seguinte, nós temos uma declaração verbal aí, que é a declaração estudar física. Alguém estuda física. A declaração é sobre quem? A declaração é sobre Maria. Então Maria é o sujeito dessa minha oração. Vamos ver um outro exemplo. As belas meninas de Piracicaba não chegaram pontualmente à aula. Nós temos aí agora o verbo chegar, E esse verbo chegar aí dá uma declaração verbal. Não chegaram pontualmente à aula. Olha, sobre quem que essa declaração é feita, Ou seja, quem é que chegou nesse caso? As belas meninas de Piracicaba, Com o núcleo aí meninas, funcionando como o quê? Como sujeito, Então a gente tem aí o sujeito, as belas meninas de Piracicaba, nesse caso. Então veja o seguinte, para a gente determinar, para a gente descobrir o sujeito, a gente pode simplesmente determinar o verbo da oração e, determinando esse verbo, chegando a esse verbo, a gente vai ter o quê? A gente vai ter a pergunta, quem é que? Quem é que chegou? Então, o que é que? O que é que chegou? Respondendo essa pergunta, a gente vai chegar à resposta que é o sujeito da oração. Então, quer dizer, agora que a gente já sabe, pelo menos, tem uma ideia de como determinar, de como identificar o sujeito da oração, a gente pode, então, passar o quê? Para o estudo da classificação do sujeito, Então, o sujeito, comumente, para a gente poder facilitar o recurso aí, os recursos de análise, quando a gente vai fazer, por exemplo, o estudo da concordância verbal, então, a gente costuma classificar o sujeito. Vamos começar analisando o sujeito simples, Que é o quê? Que é aquele sujeito que aparece na oração, ou seja, ele está expresso, ele está escrito e é representado apenas por um núcleo. Ou seja, o sujeito é um sintagma nominal, E por ser um sintagma nominal, o que vai acontecer? Ele vai ter um núcleo de natureza substantiva, que pode ser um pronome, pode ser um substantivo, pode ser um numeral, ou uma palavra substantivada, tá? Então, o sujeito simples é aquele em que a gente só vai encontrar um núcleo. Vamos ver exemplos. Adriana chegou sozinha à aula. Temos o verbo chegar. Nossa pergunta, quem é que chegou? Sobre quem é essa declaração verbal de chegar? Quem é que chegou? Adriana chegou, sozinha à aula. Então, a Adriana aí se comporta como o quê? Como termo que exerce a função de sujeito. Veja que a Adriana é um substantivo e é núcleo, portanto, é um termo nuclear. O sujeito vem representado por apenas um núcleo, então a gente diz que o sujeito é simples. Vamos ver outro exemplo. Elas vieram à aula. Então aí temos o verbo vir, Quem é que veio nesse caso? Quem veio aí foram elas, Elas, então, sujeito. Elas, um pronome, Um pronome substantivo, e por ser um pronome substantivo, núcleo, Esse núcleo aí do sujeito, então só há um núcleo nesse sujeito, portanto a gente tem o quê? A gente tem o sujeito dito simples. Vamos então agora ver o sujeito composto.
Quer dizer, se o sujeito simples é aquele que está expresso, né, e tem apenas um núcleo, o sujeito composto é aquele que também está expresso, ou seja, ele está escrito na oração, só que ele tem mais de um núcleo, né? 2, 3, 4, vários núcleos, pode ter, a gente vai chamar de sujeito composto, tá? Então, vamos ver alguns exemplos de sujeito composto. Adriana e sua irmã chegaram atrasadas à aula. Aí o que nós temos? Nós temos, de novo, o verbo chegar, né? E o verbo chegar aí, se a gente pergunta, quem é que chegou aí? Adriana e sua irmã. Então o sujeito é Adriana e sua irmã. Adriana é um núcleo, né? Um termo substantivo. Irmã também é outro núcleo, um termo substantivo. Então veja que o fato de haver esses dois termos nucleares aí no sujeito, né, vai fazer com que a gente diga que esse sujeito é um sujeito composto. Por exemplo, né, quando a gente vai estudar lá a concordância, existem casos específicos de concordância verbal com o sujeito composto, tá? Então, no caso aí, a concordância está se fazendo no plural, né? Adriana e sua irmã, elas chegaram, ok? Então, quer dizer, Adriana e sua irmã, dois núcleos, sujeito composto, né? Vários núcleos, sujeito composto. Um núcleo, sujeito simples. Agora, há outros casos de sujeito, né, que a gente tem aí, o sujeito, ele é o quê? O sujeito, ele está nítido para a gente, ou seja, a gente consegue determinar o sujeito, mas ele não está expresso, ele não está escrito na oração. Nesse caso, o sujeito é dito o quê? Elíptico ou desinicial. Alguns gramáticos usam a denominação sujeito oculto, né? Uma denominação não muito aceita hoje em dia, mas é a mesma coisa, tá? Sujeito oculto, elíptico ou desinicial. Aqui a gente vai usar essa denominação elíptico ou desinicial. O que é esse sujeito? Então é aquele que a gente consegue determinar, mas que não está escrito. Vamos ver exemplos. Cheguei sozinho à aula. Verbo chegar. De novo, né? Quem é que chegou nesse caso? A declaração é sobre quem? Sobre mim, né? Ó, eu cheguei sozinho à aula. Então veja o seguinte, o sujeito não está escrito aí na frase, mas eu consigo determiná-lo facilmente, né? Eu cheguei, o sujeito está então elíptico, né? Ele está... a gente descobre o sujeito pelo contexto, ou então pela desinência verbal. Por isso que ele é chamado de elíptico ou desinencial, né? Vamos ver um outro exemplo. Encontramos o disco na gaveta. Aí nós temos o verbo encontrar agora, né? Quem é que encontrou nesse caso? Nós encontramos. Veja que então o sujeito não está escrito, mas ele é possível de ser determinado. Sujeito elíptico ou desinicial, nós. Há também outros casos de sujeito, né? Existe o sujeito que também não está escrito, mas agora a gente não consegue determinar quem é, a gente não consegue descobrir quem é. Nesse caso a gente diz que o sujeito é o quê? Indeterminado. Ora, por que a gente não consegue descobrir quem é o sujeito numa oração? Muitas vezes isso acontece, né? O sujeito existe, a gente não consegue descobrir. Por quê? Porque a pessoa que escreveu a frase, ou que fez a declaração, ela não quer determinar quem é o sujeito, né? Ela não quer dizer quem é o sujeito, ou então ela não sabe quem é o sujeito. Tá? Então, por isso que existe o sujeito indeterminado também. Porque, né, a gente não quer dizer quem é o sujeito, ou então porque a gente não sabe quem é o sujeito. Vamos ver exemplos de sujeito indeterminado. Falaram mal de você. Veja nesse caso o seguinte, essas pessoas podem, que disseram, ou essa pessoa que falou mal de você, pode ter dito para mim, então eu sei quem é, mas não quero dizer quem é. Então por isso eu ponho o verbo ali na terceira pessoa do plural, sem contexto, né? E aí, pondo essa frase, esse verbo, na terceira pessoa do plural, sem contexto, eu acabo indeterminando o sujeito, né? A pessoa não vai dizer, quem é que falou mal de você? Eles. Não necessariamente eles, pode ter sido uma pessoa só, né? E aí eu digo, falaram mal de você, mas o sujeito, na verdade, é uma pessoa só. Então, veja o seguinte, nesse caso, eu não estou querendo dizer quem é o sujeito, eu estou querendo indeterminar o sujeito. O sujeito é indeterminado. Então, vamos ver um outro exemplo agora. Mataram o leão do zoológico. Temos aí, vai matar. Quem é que matou? Ora, ou eu sei e não quero dizer, ou então, o que? Ou então eu não sei quem é o sujeito. Então, por isso que o verbo está aí na terceira pessoa do plural, sem um contexto, o sujeito será dito indeterminado. Há duas possibilidades de a gente indeterminar sujeito no português. Ou a gente põe o verbo na terceira pessoa do plural, né, no eles, sem escrever eles, evidentemente, e sem criar um contexto para que a gente descubra quem são essas pessoas aí que, por exemplo, no caso aí, mataram, né? Ou então a gente põe o verbo junto com a partícula se, que será um índice de indeterminação do sujeito, tá? Nesse caso, o verbo terá que ficar sempre no singular. Ok? É uma outra maneira de a gente determinar sujeito no português. Então, ó, duas maneiras. Terceira pessoa do plural sem contexto, ou terceira pessoa do singular junto com o se, índice de indeterminação do sujeito. Vamos ver um exemplo.
precisa-se de empregados. Veja, quem precisa, precisa de algo, né? Nesse caso aí, ó, ao associar a palavra ser, né, a partícula ser, ao verbo, eu estou indeterminando também o sujeito. Quando eu digo precisa-se de empregados, quem é que precisa? Não sei, alguém está precisando, né? Então veja que eu posso também indeterminar o sujeito usando esse índice de indeterminação do sujeito, né? Essa palavra ser que aparece aí. Notem que nesse caso, então, o verbo tem que ficar o quê? Na terceira do singular, tá? Precisa ser de empregados, e não precisam ser de empregados. Vamos ver, então, um outro exemplo. Trabalha-se bastante aqui. Então, temos o verbo trabalhar, né, que está aí associado a essa partícula ser, né, esse índice de indeterminação do sujeito. Então, o sujeito, nesse caso, será dito indeterminado, tá? Então, vimos aí duas maneiras de indeterminar o sujeito. Terceira pessoa do plural, ou terceira pessoa do singular, seguido do quê? Da partícula ser, né? Então, são as maneiras de se indeterminar sujeito no português. Agora, além dos sujeitos determinados, né? Simples, composto, elíptico, do sujeito indeterminado, há também orações em que não ocorre sujeito. Nessas orações, né, vão ocorrer verbos impessoais. Então, antes de a gente começar até a ver isso, é importante que a gente frise bem uma coisa, né? Só vai haver oração sem sujeito se houver verbo impessoal. Então, a única maneira que a gente tem de saber se uma oração tem ou não sujeito é se a gente verifica que naquela oração ocorre um verbo impessoal. Agora, como é que a gente vai saber que o verbo é impessoal? É importante que a gente conheça pelo menos os principais verbos impessoais, para na hora que esses verbos aparecerem em orações, a gente identificar que se trata de orações sem sujeito. Então, quais são os principais verbos impessoais? Nós temos o verbo haver, nos sentidos de existir e de acontecer, tá? Esse é um verbo impessoal. Não os verbos existir e acontecer, tá? Ou ocorrer, tá? O verbo haver é impessoal. Existir, ocorrer, acontecer, não são verbos impessoais, tá bom? Temos também os verbos haver e fazer, indicando tempo decorrido, né? Tempo que já decorreu. Então, nesse caso aí, né, os verbos haver e fazer também serão impessoais, também não terão sujeito. Temos também os verbos que indicam fenômeno da natureza. Todos os verbos que indicam fenômeno da natureza são verbos impessoais. E, além desses, nós temos também o verbo ser, que, em algumas acepções, ele é impessoal, particularmente quando ele indica hora, data e distância. Então, o verbo ser, indicando hora, data e distância, também é verbo impessoal, também caracterizará oração sem sujeito. Então, agora que a gente já conhece pelo menos os mais importantes verbos impessoais, vamos ver exemplos de orações sem sujeito e exemplos, né, evidentemente, com esses verbos impessoais. Vamos ver. Havia muitas pessoas na sala. Veja aí o verbo haver no sentido de existir, né? Então, existiam muitas pessoas na sala. Pessoal, observem o seguinte, ó. Havia muitas pessoas. Por que o verbo está no singular? O verbo haver está no singular porque os verbos impessoais, eles têm que ficar no singular exatamente por não ter sujeito, tá? Então, havia muitas pessoas. Como o verbo haver é impessoal, né, ele não tem sujeito com o qual concordar. Então, fica havia no singular, muitas pessoas, tá bom? E essa oração vai ser dita oração sem sujeito, porque o verbo que ocorre nela é um verbo impessoal. Vamos ver outro exemplo. Houve acidentes graves naquele feriado. Temos aí de novo o verbo haver, agora no sentido de ocorrer, né, ou de acontecer. E nesse caso aí, vejam o seguinte, o verbo também está na terceira do singular, né? Houve acidentes, se não houveram acidentes, exatamente porque o verbo não tem sujeito com o qual concordar. Então ele fica na terceira pessoa do singular, tá? Houve acidentes e a oração é dita sem sujeito. Vamos ver um outro exemplo. Faz 10 anos que ele morreu. Aí nós temos inclusive duas orações, né? Porque temos dois verbos, faz e morreu. Na oração aí, ó, faz 10 anos, o verbo fazer não tem sujeito. Por quê? Porque se trata, né, de um uso do verbo fazer indicando tempo decorrido, tá? Faz 10 anos, significa que já decorreram 10 anos desde que ele morreu, né? Então, faz 10 anos, observem também a concordância do verbo, né? O verbo fazer aí está na terceira do singular. Faz 10 anos e não fazem 10 anos, exatamente porque o verbo não tem sujeito com o qual concordar. Vamos ver um outro exemplo. Ela não vem aqui
há 10 anos. Duas orações também, né? Na primeira oração ali, ó, ela não vem aqui, nós temos o sujeito ela, sujeito simples. Agora, há 10 anos, que aparece aí, a gente tem o verbo haver, indicando o tempo decorrido, né? Então, quer dizer, já decorreram 10 anos desde que ela não vem aqui. Então, aí, ó, há 10 anos, o verbo haver, indicando o tempo decorrido, ele é um verbo impessoal e essa segunda oração aí é dita oração sem sujeito. Porque o verbo que está presente nela é o haver, no sentido de indicando o tempo decorrido, tá? Um verbo impessoal. Vamos ver outro exemplo. Choveu bastante ontem. Verbo indicando fenômeno da natureza, né? O verbo é impessoal, tá? Os verbos que indicam fenômenos, né? Eles são verbos impessoais. Então a oração aí não tem sujeito, choveu bastante ontem. Outro exemplo de verbo que indica fenômeno, veja, está frio hoje. Temos o verbo estar, né? E, nesse caso, o verbo não tem sujeito, tá? Por quê? Porque o fato de estar frio, olha, ninguém está frio, né? Quer dizer, poderia até dizer que o defunto está frio, mas aí seria em outro sentido, não seria mais um fenômeno. Quando eu digo está frio hoje, né? É um fenômeno da natureza, e nesse caso, então, a oração não apresenta sujeito, a oração é sem sujeito. Outro exemplo. Fez 1 grau na Serra Gaúcha. Olha o verbo fazer aí, ó. Ah, mas você não falou, professor, que o verbo fazer indicando fenômeno também era impessoal. Na verdade, todos os verbos que indicam fenômeno são impessoais, né? E quando eu digo faz 1 grau ou faz 10 graus, né? A gente está usando um verbo aí que indica fenômeno. Porque ninguém está fazendo o grau, né? Na verdade, fez 1 grau, né? O grau fez, simplesmente, né? Estava fazendo 1 grau e não há um sujeito aí que faça esse grau, né? Então, a gente diz que essa oração é uma oração sem sujeito. Vamos ver exemplos agora com o verbo ser. São 10 horas. Observe que no caso específico do verbo ser, né, a concordância se dá com o predicativo, né, com o elemento aí que aparece seguindo o verbo. Então, são 10 horas. Ele não é um verbo como os outros impessoais que ficam sempre no singular. O verbo ser fica concordando com aquilo que está próximo a ele, com a ideia, né, que está próximo a ele, que no caso é representada pelo predicativo. Então, são 10 horas. Eu diria, é 1 hora, são 10 horas, tá? Notem que o verbo ser, ele é impessoal em que sentido? Indicando hora, né, que é esse caso aí, indicando data, indicando distância. Vamos ver então os outros exemplos. É dia 30 de maio, né? Veja aí que o predicativo é a palavra dia, está no singular, por isso que o verbo ser está no singular, tá? Então, é dia 30 de maio, notem que está indicando data, verbo ser indicando data, é também o quê? É também impessoal, essa oração não apresenta sujeito. E um outro exemplo. São 3 quilômetros até a minha casa. O verbo ser aí está indicando o quê? Indicando distância, e nesse caso o verbo ser também é impessoal, essa oração também é dita oração sem sujeito. Bem, então, agora seria interessante que o quê? Que a gente começasse a analisar o predicado, né? Mas antes de analisar o predicado, a gente precisa formalizar, né, o estudo do predicativo. Predicativo é um atributo, né, que é dado a um substantivo, mas que não se liga a esse substantivo de maneira adjunta. Como assim de maneira adjunta? Vamos ver exemplos opondo então adjunto e predicativo. Veja aí, ó. A menina cansada chegou. Notem que cansada é um atributo dado ao substantivo, né? Menina, tá? A menina cansada chegou. Mas cansada, nesse caso aí, é um adjetivo que se liga adjuntamente, né? Aí, ao lado, se justapõe ao substantivo ao qual ele se refere. A menina cansada chegou. Agora, no caso do predicativo, esse atributo é dado por meio, né, do verbo, tá? Então, é necessário antes que se passe pelo verbo para aí se chegar ao atributo. Então, vamos ver um exemplo em que ocorre predicativo. A menina chegou cansada. Veja o seguinte, cansada não é mais um atributo, né, dado aí adjuntamente ao substantivo menina. Ele passa pelo verbo. A menina chegou cansada. Nesse caso aí, pessoas, é importante então a gente verificar o seguinte. No caso, né, da diferença entre o adjunto adnominal, que está ligado com o sujeito, e o predicativo do sujeito, veja que o adjunto adnominal dá uma ideia que é o quê? Que é permanente. Quando eu digo a menina cansada chegou, ela é sempre cansada, né? E chegou num determinado momento. Agora, quando eu digo que a menina chegou cansada, ela só estava cansada no momento em que ela chegou, né? Então, há uma significativa mudança semântica também, não só sintática, nesse caso aí. O que era, né, antes adjunto, passou a ser predicativo, mas também mudou o quê? Mas também mudou o significado, o sentido da frase. Vamos ver um outro exemplo. A sábia professora está aqui. Olha lá, temos o adjetivo sábia, que se refere a quem? A professora, né? Agora, se liga a esse substantivo de maneira adjunta, né? Está ali colado, está ali dentro do sintagma nominal em que professora está incluído, né? E do qual ele é núcleo. Agora,
quando a gente separa essas informações por meio do verbo, aí a gente vai chegar, então, a um adjetivo se comportando como predicativo. Veja só. A professora é sábia, né? Nesse caso aí, ó, veja, o adjetivo aí se refere a quem? A professora. E observem o verbo ser, né? Um verbo de ligação, liga sujeito a predicativo, né? Aparecendo aí, ó. Veja o seguinte, sábia nesse caso aí se refere à professora, mas não se liga mais de maneira adjunta, como no exemplo a sábia professora, né? Se liga passando pelo verbo e aí a gente tem o quê? Predicativo. Então o que é predicativo? É um atributo que é dado a um substantivo, mas que não se liga a esse substantivo de maneira adjunta, e sim passando pelo quê? Passando pelo verbo. Vamos então falar agora de predicado, né? O que é o predicado? Olha, o predicado é toda a informação verbal, toda a declaração verbal que se faz sobre o sujeito. Aliás, para simplificar as coisas, retirando o sujeito, né, da frase, caso ele esteja escrito ali, tudo que sobra é o quê? Predicado. Tá? Então vamos ver exemplo. Maria estava na festa. Temos aí o verbo estar, né? E a declaração verbal é estava na festa, é o predicado. Veja o seguinte, eu também poderia determinar o predicado, né? Descobrindo o sujeito. Quem é que estava aí? A informação sobre quem? Sobre Maria. Maria é o sujeito, a declaração a respeito dela, ou seja, excluindo-se o sujeito, tudo o que restou é o quê? Predicado. Outro exemplo. Sérgio e Luciana chegaram ao colégio. Verbo chegar, né? Quem é que chegou aí? Sérgio e Luciana, o sujeito composto. Retirando esse sujeito da frase, chegaram ao colégio, é o quê? O predicado. Outro exemplo. Cheguei atrasado ontem. Né? Verbo chegar aí também. Quem é que é o sujeito? O sujeito está elíptico, né? O sujeito é eu. Agora perceba o seguinte, como o sujeito não está explícito, não está escrito, o que acontece aí? Toda a oração é predicado, tá? Toda a oração é predicado porque o sujeito não está escrito, né? Então também temos aí um predicado facilmente determinado. Outro exemplo, há apenas 2 peixes no aquário. Observe que nesse caso aí o verbo que ocorre é um verbo impessoal. Então essa oração não tem sujeito, mas ela tem predicado, né? Então quer dizer, na verdade essa definição de que o predicado é tudo aquilo que se afirma sobre o sujeito, ela também é uma definição um pouco vaga, né? Porque e se a oração não tem sujeito? Então na verdade a gente diz que o predicado é a declaração verbal em si, né? É toda a informação verbal que a gente tem dentro da frase, que pode ou não ser feita sobre o sujeito, né? Se a oração tiver sujeito, sim, o predicado se refere ao sujeito. Agora, se, né, a oração não tem sujeito, então o predicado é a declaração verbal em si. O predicado, né, para a gente classificar o predicado, ele leva em consideração a questão dos núcleos que ele possui. Então o predicado ele pode ter núcleo verbal, né, e ele pode ter núcleo nominal. Quem é que dá núcleo verbal ao predicado? Verbo nocional. Significa o seguinte, se você está analisando sintaticamente uma frase e dentro do predicado aparece um verbo nocional, núcleo verbal aquele predicado tem. E quem é que dá núcleo nominal ao predicado? O predicativo, tá? Então se aparecer um predicativo ali, você vai dizer que o predicado tem um núcleo nominal. Bom, se você, então, determinou que tipos de núcleo o predicado tem, você pode classificá-lo corretamente já. Se ele só tem núcleo verbal, ele é um predicado verbal. Se ele só tem núcleo nominal, ele é um predicado nominal. Se ele tem os 2 núcleos, ele é um predicado verbo nominal. Então vamos ver agora o predicado verbal, né? O predicado verbal é aquele que só possui um núcleo. Que núcleo é esse? O núcleo verbal. E quem é que dá núcleo verbal ao predicado? Verbos nocionais. Os verbos podem ser nocionais ou relacionais. Então, os verbos que não são relacionais, ou seja, os verbos que não são de ligação, eles darão núcleo verbal predicado. Vamos ver exemplos. Mariana fala pausadamente. Veja que o verbo falar não é relacional, né? Ele é um verbo nocional. Ele tem conteúdo significativo verbal. Então, ele dá núcleo verbal ao predicado, o predicado já tem núcleo verbal. Aí veja o seguinte, por que esse predicado eu vou chamar ele de predicado verbal? Olha, porque só ocorre o núcleo verbal, não há nenhum predicativo aí. Como só há núcleo verbal, predicado verbal fala pausadamente. Outro exemplo. Entreguei os livros ao professor. O verbo que aparece aí é o verbo entregar, né? O sujeito está elíptico, então toda a oração é o quê? É predicado, tá? Agora observe que entregar é verbo nocional, né? Transitivo direto e indireto. Por ser verbo nocional, né? Por ser verbo transitivo direto e indireto, já tem núcleo verbal no predicado. Ocorre algum predicativo aí? Não. Se não ocorre predicativo, o predicado é só verbal. Vamos ver outro exemplo. Mariana encontrou os livros. Verbo encontrar. Sujeito, Mariana, né? Encontrou os livros é o predicado. Predicado o quê? Verbal, porque o verbo é transitivo direto, portanto, nocional,
tem núcleo verbal no predicado. Ocorre algum predicativo aí? Né? Não ocorre predicativo. Se não ocorre predicativo, o predicado é só verbal. E o predicado nominal? O que é o predicado nominal? Né? O predicado nominal é aquele que só tem o núcleo nominal, ou seja, só tem o predicativo como núcleo. Ah, então ele não tem verbo nocional? Exatamente. Então, para que ele tenha verbo, ele vai ter que verbo? O verbo relacional, o verbo de ligação. Então, a gente associa predicado nominal é só quando aparecer o verbo de ligação, né? Porque aí não vai ter núcleo verbal. Vamos ver exemplos. Mariana estava contente. Veja o seguinte, tem verbo nocional aí? Não. Se não tem verbo nocional, né, não há núcleo verbal. Agora, não aparece um verbo relacional? Sim. E o verbo relacional liga o que a quê? Liga o sujeito a um predicativo. Ah, como aparece predicativo, temos núcleo nominal. Então o predicado é dito só nominal. Predicado nominal. Vamos ver um outro exemplo. O governo ficou preocupado com as manifestações. O governo sujeito, né, temos aí um verbo relacional, relaciona o sujeito a um predicativo. O governo preocupado, né? Observe o seguinte aí, ó. Nesse caso aí, o verbo ficar não é nocional, então não tem núcleo verbal, né? Mas ele é um verbo relacional, relaciona sujeito a predicativo. Como ocorre o predicativo no predicado? Esse predicativo dá núcleo nominal ao predicado. Então o predicado é dito nominal. Há também o predicado verbo nominal. O que é o predicado verbo nominal? É aquele que tem os dois núcleos. Vai ocorrer um verbo nocional e também vai ocorrer um predicativo. Aí o predicado será dito verbo nominal. Vamos ver exemplos. Os alunos vieram para a aula nervosos. Temos aí o que? Os alunos sujeito. Vir. Vir é um verbo intransitivo, né? Veja que vir, então, se é intransitivo, ele tem conteúdo significativo de ação, né? Vieram, vir, indica uma ação significativa aí. E observe o seguinte, nervosa é uma informação que se refere a quem? Aos alunos. Se é uma informação que se refere a eles, né, e não se liga de maneira adjunta, é o quê? Predicativo, é um atributo daqueles alunos, né, quando eles vieram. Então temos o núcleo verbal, que é o verbo nocional, e temos o núcleo nominal, que é o predicativo. Predicado, verbo nominal, tá? Outro exemplo, o professor qualificou o aluno de excelente. Veja, ó, verbo qualificar. Quem é que qualificou? O professor sujeito. Então, o predicado é qualificou o aluno de excelente. Tá? Veja que quem qualifica, qualifica alguém. No caso, o verbo, então, aí é o quê? Verbo transitivo direto. Né? Se é verbo transitivo direto, é nocional, tem núcleo verbal no predicado. Agora, esse atributo dado aí ao aluno, né, excelente, é dado por meio da qualificação, né, que é dado pelo professor. Então, excelente é uma informação que se refere ao aluno, né, é um predicativo, no caso, do objeto direto. Então, o que a gente tem aí? Predicado verbo nominal. Outro exemplo. Cheguei ao colégio preocupado. Veja, cheguei, sujeito eu, né, tá elíptico, e o predicado, então, é toda a oração, né, cheguei ao colégio preocupado. Verbo chegar é nocional, então já tem núcleo verbal. Agora, preocupado é uma informação que se refere a quem? Ao sujeito, eu. Né? Se é uma informação que se refere ao sujeito e não está ligada de maneira adjunta, o que é? Nós temos aí, então, um predicativo. Um predicativo com um verbo nacional, predicado, verbo nominal. Outro exemplo. Eles saíram da aula em pânico. Quem é que saiu? Eles, né? Ele, o sujeito. Predicado, saíram da aula em pânico, tem um verbo nocional, que é o verbo sair, e em pânico é uma informação que se refere a eles, né? Então qualifica eles, é um atributo deles no momento em que saíram. Se trata de um predicativo. Então o que temos? Temos um núcleo verbal, que é o verbo nocional, e um predicativo que dá núcleo nominal. Predicado, portanto, será o quê? Verbo nominal. Então vamos ver agora, né, como que os predicados, eles acabam, muitas vezes assim, a gente pode se enganar com o estudo deles. Então vamos revisar algumas coisas agora a respeito de predicados. Veja o seguinte, muitas vezes um verbo que nos parece nocional em uma situação será relacional em outra. Então isso vai mudar também o quê? Vai mudar também a classificação do predicado. Né? Por isso que a predicação verbal ela é importante que a gente conheça. Porque se a gente não determinar a correta predicação verbal, a gente vai ter problema também na hora de classificar o predicado. Quer ver? Ó, vamos ver dois exemplos. Ela estava no colégio. Se você decorou que verbo estar é um verbo de ligação, você vai ter problema aqui, né? Por quê? Porque se ele é de ligação, ele não dá núcleo verbal. E aí ele liga sujeito a predicativo, você tem predicativo, tem núcleo nominal, você vai acabar classificando o predicado como nominal. Na verdade, esse predicado é verbal, porque o verbo estar, nesse caso, não está ligando o sujeito a predicativo. Ele não é relacional. Ele indica o quê? Ele indica permanência em local. E nesse caso, ele é nocional sim. Veja que no colégio é complemento circunstancial. Só há núcleo verbal no predicado. Se só há núcleo verbal, o predicado é verbal.
Agora olha o outro exemplo. Ela estava preocupada. O verbo estar agora aí não está mais indicando permanência em local, né? Agora ele liga o sujeito a uma informação a respeito do sujeito. Ele é relacional. Se é relacional, não tem núcleo verbal no predicado. Agora, aparece o predicativo. Se aparece o predicado tem núcleo nominal. Se tem núcleo nominal apenas, o predicado é dito nominal.